Tamo junto, pessoal. Foi um pouco difícil aí para a gente fazer pelo canal Posso Pensar. Então, nós estamos fazendo aqui a live pelo canal da TV Paulista. E eu quero já saudar todos do canal TV Paulista, todos que assistem. E sejam bem-vindos. Quero desde já pedir a vocês que se inscrevam também no nosso canal Posso Pensar. Lá nós temos debates, entrevistas, e hoje nós temos um tema específico. E a gente vai trabalhar esse tema com o nosso amigo aqui, pastor Frederico Costa. E, pastor, suas considerações iniciais. E não esqueçam, tá? Além de se inscrever no canal da TV Paulista, o nosso canal Posso Pensar é onde a gente faz nossas lives. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu streamar por lá, então nós estamos fazendo aqui pelo canal da TV Paulista, tá bom? Então, pastor, fica à vontade. Mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, para que assim eu possa contribuir com um tema tão relevante como esse, né? Então, quero desejar uma boa noite a todos vocês, a você que vai acompanhar a transmissão dessa live, você que vai assistir depois. Que Deus abençoe sua vida e espero que você tenha suas dúvidas sanadas, principalmente se você acredita que é possível alguém ser um cristão sem necessariamente congregar, sem necessariamente fazer parte do corpo de Cristo. Isso aí, eu mandei aqui o link já, a gente vai compartilhando aí para o nosso público, e você pode também deixar a sua opinião. Essa live será transferida também para o nosso canal. A gente está aproveitando que aqui no canal da TV Paulista a gente está conseguindo fazer a nossa live, e vocês podem também comentar e colocar aí o posicionamento de vocês. Se assim que for chegando aí, eu preciso saber se o pessoal está assistindo, está ouvindo. Eu preciso desse feedback. Se puder pedir para alguém ver se o pessoal está nos ouvindo. Está tudo certo, né? Bom, gente, o tema hoje é: eu posso ser cristão e não congregar? Eu posso não congregar numa igreja? Eu estou fazendo algo errado em não congregar numa igreja? Esse tema de hoje é um tema polêmico, e no nosso Instagram a enquete deu tete a tete. A enquete deu 50% disseram que sim, 50% falaram que não. Então, nós vamos aqui conversar sobre esse assunto. E eu preciso saber o que você acha desse assunto. Vou botar ele para cá, né? Pronto. Então vamos lá. Preciso saber da opinião de vocês. O que é que vocês acham aí? Se eu preciso congregar em alguma igreja, ou eu posso ser cristão em casa? Assistindo uma live, assistindo ali uma doutrina, fazendo meus estudos, participando de uma ceia em casa, né? Não sei como, mas tem gente que diz que consegue. E aí fica aquela pergunta: eu posso? Ou a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? É disso que a gente vai começar agora, e eu vou deixar a introdução com o nosso amigo pastor Frederico Costa. Pastor, posso ser um cristão e não congregar? De forma bem objetiva, já aqui, de forma introdutória, né, é óbvio que não. Porque quando nós pensamos em igreja, e por igreja, eu me refiro àquilo que o Novo Testamento nos revela. Fica muito claro ali que fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, é viver em comunidade. Então, pense comigo.
Veja, um membro, para que ele tenha vida, ele tem que estar ligado ao corpo. Todo membro amputado, todo membro fora do corpo, ele vai morrer. Porque o membro só tem vida enquanto ele está ligado ao corpo. Há um conceito hoje muito errado, muito equivocado, digamos assim, quando as pessoas elas têm a tendência de pensar em igreja como, digamos assim, como algo individual. Ou quando tenta trazer esse conceito individualista para dentro da igreja. De modo que muitas pessoas hoje elas raciocinam assim, que elas não precisam da igreja ou que elas não precisam fazer parte da igreja para serem cristãs. Também, quando a gente trata desse assunto, muitas pessoas dizem assim, não, a igreja sou eu. Sendo que, biblicamente falando, e eu penso que um dos melhores textos para a gente trabalhar em cima dessa temática é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 12. Eu estou aqui com o texto. O texto diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, observem aqui. Paulo está dizendo que o corpo, ele é formado por muitos membros. Verso 15. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, veja, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E aos que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns pelos outros. Então percebam aqui, irmãos, qual é a ideia, assim, de forma bastante explícita aqui. Paulo aqui ele está usando uma analogia para falar da igreja. Então Paulo ele vai dizer, em outras palavras, que existe apenas um único corpo, que é a igreja de Cristo, do qual ele é a cabeça, e esse corpo é formado por muitos membros. Então é um equívoco as pessoas elas dizerem que elas, individualmente falando, elas são a igreja. Assim como um braço sozinho, assim como uma perna sozinha não constitui todo o corpo, mas ele é parte do corpo, logo, quando alguém passa a acreditar que ela, desassociada do corpo, ela é igreja, ela está indo de encontro ao que a própria Bíblia tem a dizer sobre o que é a igreja ou como a igreja é retratada na Bíblia. No caso, isso faz
no caso, revela a falta de conhecimento da eclesiologia. Isso. A pessoa, de fato, não sabe o que é a igreja, o que significa a igreja. No caso, tratando de um resumo do que o senhor acabou de falar, é a falta do conhecimento, de fato, do que a Bíblia fala do que é a igreja. Perfeito. Do conceito de igreja. Eu anotei aqui a questão da coaduna com que o senhor vai preencher mais dentro daquilo que você está falando sobre a importância da comunhão na Bíblia. Isso. Essa questão que o senhor falou sobre o individualismo quebra justamente essa coinonia, quebra essa questão de comunhão. E, na verdade, eu acredito que seria muito fácil congregar, viver sem congregar. Seria um cristianismo muito fácil. Isso. Sabe? Porque, assim, dentro de casa, se tornaria muito fácil. E dentro dessa questão, eu vejo Hebreus capítulo 10 e o versículo 24, que foi um dos textos que eu fiz questão de deixar aqui e achei muito interessante. Para mim foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Não sei se concorda. Eu sou dessa posição também. Pronto. De que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Pronto. Então, eu penso também. A forma de escrita, eu conhecia muito o Antigo Testamento, então eu penso, alguns vão falar de Apolo, outros vão falar de Hermes, outros vão falar de outros, mas eu acredito mais na questão de Paulo. Então, Hebreus capítulo 10, o versículo 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, a fim de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir. Em outra versão vai falar congregar. Isso. Né? Não nos estimulando ao amor e às boas obras, não deixemos de nos unir, como é o costume de alguns, ou seja, já era uma prática, já tinha ali algumas pessoas ali dentro daquele contexto que já tinha essa ideia de não congregar. Então essa ideia de não congregar não é novo, né? Não é algo que começou agora. Você vai ver aqui o autor aos Hebreus já tratando isso, deixando claro que isso já existia ali. Então ele vai dizer aqui: não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, antes exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto percebeis que o dia se aproxima. Então esse versículo sugere que a congregação é essencial para a edificação mútua. Isso. Não existe essa... como eu vou exortar o meu irmão, ajudar o meu irmão, ter essa coinonia, essa união, ter isso que a Bíblia fala sobre é bom que ande dois, porque se um cair, o outro apoia, o outro segura, o outro levanta. O cordão de 3 dobras é mais difícil de partir. Como eu posso congregar? Como eu posso viver sem congregar, quebrando justamente isso que eu anotei aqui, a comunhão na Bíblia? Né? E a Bíblia incentiva essa comunhão e a necessidade de congregar, e isso é suficiente. Uhum. Ou seja, para mim, quem pensa dessa forma está indo de encontro à Bíblia, como o senhor falou. Não é algo que, eu penso assim, você está indo de encontro às Escrituras. Então, o senhor tocou no ponto do conceito. Eles não conhecem, de fato, o conceito de igreja. Abrem a boca para dizer assim: eu sou igreja. Não, você não é igreja. Quando tem gente que fala para mim assim: eu sou igreja, porque a gente é igreja, né? Aí eu digo: pronto, a gente, o corpo. Isso, o coletivo. O coletivo, não você é igreja. Isso. Isoladamente, a pessoa é membro do corpo. Mas até para que ela seja considerada membro do corpo, ela tem que estar ligada ao corpo. Né? E se você me permite, assim, desenvolvendo ainda um pouco mais o texto de Hebreus capítulo 10, verso 25, o verbo congregar vem do substantivo congregação. Ou seja, para que alguém possa congregar, ela tem que se reunir com a congregação. E note que eu não estou nem me referindo à infraestrutura, né? As 4 paredes, digamos assim. Porque todos nós sabemos que no primeiro século, as igrejas, né,
que são retratadas nas cartas de Paulo, ali no finalzinho de Romanos. Paulo, ele sempre vai, nas suas saudações finais, ele vai dizer assim: a igreja que se reúne na casa, nesse caso, né, de Priscila e Áquila vos saúdam. Sim. Ou seja, por igreja ali, Paulo está se referindo a um grupo de cristãos que estavam debaixo de uma liderança instituída pelo próprio Deus. A gente vai ver isso em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante. Então, assim, congregar é estar junto, é se reunir regularmente com os membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Quando alguém deliberadamente ela se ausenta da membresia da igreja e deixa de congregar e deixa de se reunir, é como se ela mesma estivesse se auto-amputando do corpo. Então, assim, a partir do momento que ela deixa a comunhão dos santos, que é um outro termo que a Bíblia vai usar para o ato de se reunir, para o ato de congregar, né? Então, assim, como é que aquela pessoa ela vai ter vida em si mesma? Se, quando a gente pega ali, por exemplo, João capítulo 15, quando Jesus vai falar que todo ramo que não está ligado a ele, né, não pode dar fruto. Isso. Né? Sem mim nada podeis fazer, ele vai dizer. Então, assim, é uma ideia muito estranha, digamos assim, a ideia de alguém dizer que pode ser cristão sem que com isso ela esteja diretamente e ativamente ligada a uma igreja local, né, a um grupo de pessoas que professam a mesma fé em Cristo. Né? É algo completamente estranho à palavra de Deus, essa ideia de que alguém pode, digamos assim, ser um cristão sem que com isso congregue. Sim. Isso resume, na verdade, só essa primeira parte já deixa aí, fecha todas as brechas para essa filosofia diabólica, que para mim isso é uma filosofia diabólica. E eu vou entrar aqui, eu sou um pouquinho mais polêmico. Isso aí, como eu falei aqui, né, eu ia deixar para o final, mas como a gente vai reduzir um pouco mais a live hoje, por causa dessas intempéries que nós tivemos, isso aí, às vezes, é alimentado por frustrações. Sim. E aí, o que acontece? O ser humano ele tem mania de fazer o seguinte, ele tem mania de tentar adaptar a Bíblia aos seus desejos e vontades. Eu quero fazer isso, então eu vou correr atrás de um texto, eu vou correr atrás de alguém que fala sobre isso, ou eu vou montar aqui uma exegese, como eu falei no outro programa, para que eu possa dizer, não, mas a Bíblia, feito quando eu pastoreava uma igreja, uma jovem chegou para mim e disse assim, eu posso fazer tatuagem? Né? E aí disse assim para mim, mas Jesus não tinha não tem na perna escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aí eu disse, mas da boca dele também saiu uma espada de 2 gumes, né? Então vamos tentar tirar uma espada também, uma espada aguda, os pés como latão reluzente, né? Então assim, as pessoas tentam adaptar a Bíblia à sua conduta, aos seus desejos e suas vontades. É por isso que tem um livro meu que eu parei de escrever, que é o Evangelho segundo eu mesmo. Eu crio o meu Deus, eu tenho o meu Jesus, eu tenho o meu Evangelho e a Bíblia que se vire para garantir essa fundamentação aqui. Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Esse é o perdão que ele criou no Evangelho dele, no Jesus dele. Não é o Jesus da Bíblia. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Esse não é o Evangelho. Esse é o Evangelho que eu criei. Então, para esses desengrejados, o que de fato, até agora, de forma tranquila, porque o pastor já é mais tranquilo, como eu sou pentecostal, eu já comecei a esquentar, mas não é espiritualidade, não, fica tranquilo, é veemência mesmo, é falta de Bíblia, é analfabetismo bíblico. Isso. Dizer que você é igreja, dizer que você não congrega porque você não precisa congregar, porque você é igreja, você é um analfabeto bíblico. Você precisa comprar uma Bíblia, você precisa ler a Bíblia, precisa aprender. Não é isso, pastor? Assim, é como eu falei, fica uma coisa muito estranha, porque assim, né? Note, por exemplo, as ordenanças, né?
Como eu sou um batista reformado, e não tenho nenhum problema com o termo, até porque o Catecismo Ortodoxo, que é um dos documentos confessionais que nós subscrevemos, trata o batismo e a ceia como sacramentos, como meios de graça. O batismo, ele introduz o crente, introduz o cristão no corpo de Cristo. Então, o batismo é aquele meio pelo qual aquela pessoa ela é enxertada em Cristo. Já o sacramento da ceia, quando o fiel ele recebe aqueles elementos, o pão, que continua sendo pão, porque não cremos em transubstanciação, e o vinho, que continua sendo vinho, Sim. E na nossa igreja é vinho mesmo, não é suco de uva, né? Quando ele recebe esses elementos pela fé, o sacramento ele cumpre o real propósito, que é nos alimentar espiritualmente de Cristo. Mas veja o ponto. Estes sacramentos, eles foram ordenados por Cristo, né, para que a igreja ela possa fazer uso daquilo, o coletivo possa fazer uso daquilo. Então, no texto da Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, quando Jesus está comissionando os discípulos, né, Jesus ali ele vai falar do batismo. Mas veja que coisa interessante. A gente não encontra nenhum texto neotestamentário, principalmente ali no livro de Atos, que vai registrar como a igreja nasceu, qual era a prática comum da igreja. A gente não vê nenhum cristão se autobatizando. A gente não vê nenhum cristão, né, administrando a ordenança da ceia a si mesmo. Então, assim, quando a gente pensa nessas ordenanças, percebe-se muito claramente, por aquilo que a própria Bíblia nos revela, que isso é praticado pela igreja, pelo coletivo, pelo corpo, e não de forma individual. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que vós sois o templo do Espírito Santo. Paulo ali está falando no plural. Não é o crente individualmente que é o templo. É a igreja, é o coletivo, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Então, de fato, essa mentalidade individualista, que é fruto de uma filosofia relativista, né, como você bem colocou, muitas pessoas elas pegam as suas frustrações pessoais com a instituição, às vezes, infelizmente, né, com um pastor que não soube, digamos assim, conduzir a ovelha de Cristo. Muitas pessoas elas se entristecem, se magoam, e aí, ao invés delas lidarem com isso com maturidade, elas acabam, digamos assim, penalizando todo o corpo, toda a igreja, né, como se a culpa fosse da igreja. Muitas pessoas que dizem assim, não, é porque a igreja me feriu, a igreja me machucou, a igreja... Quando você vai sentar com essa pessoa e vai conversar e vai tentar saber ali o histórico dela, às vezes foi um irmão que colocou uma palavra mal colocada, né, maldita nesse sentido, né? Às vezes realmente foi o pastor que, enfim, né? Mas não foi a igreja, no seu sentido coletivo. Né? E aí, assim, né? E engraçado, porque assim, você come na McDonald's, sente uma dor de barriga, você não deixa de comer na McDonald's. Pois é. Você come um camarão na praia, sente uma dorzinha, você não deixa de ir à praia, né? Você briga com os vizinhos, você não se muda, mas a primeira frustração que eu tenho na igreja, eu vou embora da igreja. Então, assim, a igreja é mais fácil largar. Mas se você está sendo perseguido no trabalho, você larga o trabalho? Você não larga o trabalho. Isso. Mas a igreja, porque eu dei a parte do Senhor, alguém não respondeu, o pastor não me dá oportunidade, aí eu largo a igreja. Então, assim, é isso que o senhor está falando, é uma questão mais de uma frustração particular. Isso, exato. Não foi a igreja que fez algo com você. Exato. Na verdade, são crentes bebês. Imaturos, e que o pastor tem que ser babá. Como diz o pastor Neil, e eu gosto muito, crentes bebês e pastores babá. O pastor vai viver limpando as cacas do bebê, porque é bebê.
Então, eu me feri, a igreja me feriu. Não foi a igreja que te feriu. Isso, exato. Não foi a igreja que feriu você. Então, é mais fácil largar a igreja do que largar qualquer outra coisa aí no mundo. Né? Então, assim, falando sobre essa questão ainda, olhando para as Escrituras, para a gente dizer que eu não preciso congregar, eu preciso depois ter uma conversa com Cristo e os apóstolos, porque eles viviam na igreja. Uhum. Havia essa prática. Eles praticavam essa questão de ir. Se a gente for analisar aqui, ó, Lucas 4,16, para quem aí gosta de olhar o texto aí, acompanhar, Lucas 4, não é o evangelho de Lucas, é o evangelho de Jesus. Lucas não tem evangelho. Lucas 4,16. E ao chegar a Nazaré, onde fora criado, em um sábado, conforme seu costume, Jesus tinha um costume de ir às sinagogas. Isso. E o que era a sinagoga naquela época? Era congregar, era se reunir. Era, de fato, o braço do templo, né? Eram os braços do templo, né? Era ali a expansão do templo. Você tem as sinagogas, e Jesus tinha essa prática, não só Jesus, mas os discípulos também tinham essa prática. Sim. Né? E Jesus era mestre. Então, quem mais ia era ele. Porque tem muita gente que pensa que Jesus era chamado de mestre só por ser chamado. Mas não, Jesus, aí está quem é contra a teologia, tem que conversar com Jesus, porque para que ele subisse ali na sinagoga, assumisse a tribuna e pegasse as escrituras, ele precisaria ser formado para isso. Por mais que ele é Cristo. Mas como homem, ele não era chamado de rabi só porque ele pregava, ele era um rabi. É porque tem gente que pensa que Jesus não teve que aprender, né? Justamente. Justamente isso. É um equívoco, digamos assim, a pessoa acreditar que Jesus, por ele ser Deus, ele não teve que aprender. Isso. E de fato ele teve que aprender, porque enquanto homem, né, ele passou por todo o processo natural que qualquer ser humano, né, precisa, né? Isso. Mas ele teve esse como judeu, né, estudar, porque pronto, outra coisa que uma coisa vai levando a outra, né? E como aqui é um bate-papo, a gente fica à vontade. Como muitas pessoas olham para os discípulos e dizem assim, eram analfabetos. eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Porque Deus chama os analfabetos, Deus chama... A gente pentecostal comete muito esse pecado. Aí eu digo que o povo que mais dá trabalho a Jesus é os pentecostais. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Mas Jesus só chamou os xureque, Jesus só chamou aqueles que não... Sabe, aqueles que não têm estudo. Não é bem assim. Isso. Não é que eles não estudaram, eles estudaram. Eles só não passaram no crivo para serem mestres da lei. Isso. Tanto é, você falando isso aí, me veio logo aqui à mente o texto de Atos capítulo 4, versículo 13, que inclusive ele é muito mal interpretado por causa disso. O texto diz assim, então eles, aqui está se referindo ao Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Qual é o erro aqui de muita gente? O termo aqui, sem letras e indoutos, não quer dizer que Pedro e João eram analfabetos. Quer dizer simplesmente que eles não tinham formação rabínica, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que estudou e foi formado aos pés de Gamaliel. Neto de Liel ali. Isso. Então, quando o texto está dizendo aqui que eles eram sem letras e indoutos, quer dizer simplesmente isso. Quer dizer que, para usar aqui uma linguagem bem comum, quer dizer aqui que eles tinham apenas o segundo grau, em comparação a alguém que fez uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Simplesmente isso. Isso. E isso mostra... um assunto levando a outro, né? Que é uma das coisas que eu enfrento muito. Eu acredito que já o pessoal reformado não sofre tanto com isso, pois são um pessoal muito incentivado ao estudo. Uhum. Né? As literaturas reformadas são muito boas. E, como eu falo, nós pentecostais clássicos gostamos de estudar. Porém, a gente ainda encontra muito, eu como itinerante, hoje eu não estou mais como antes, mas já ouvi muito terminar de pregar e o pessoal dizer assim, irmão, para que essas coisas? Você sabe que o pentecostal gosta muito de soltar indireta, né? Essas coisas é um costume feio
que graças a Deus, onde eu tenho passado, eu tenho batido pesado nisso para tirar essas coisas ruins. Púlpito é lugar de pregar a Bíblia, a exposição bíblica, Exato. E o meu posicionamento não interessa. E aí o que acontece? Mas o povo fica falando de grego, o povo fica falando de hebraico, mas a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. Exato. Então eu não tenho que traduzir para o japonês. Para eu entender, por exemplo, existe uma expressão, que depois a gente pode fazer um debate sobre isso, sobre a expressão lá da mulher de Jó. Você tem ali, amaldiçoa teu Deus e morre. Isso. Mas no hebraico você tem Bare, Elohim, Valmut. Abençoa teu Deus e morre. Para você ver como o português, né, dá sim. Então, assim, isso aí fica para outro debate, viu? Que é longo. É feito o tanque de Betesda. Eu sou da linha de que acredito, como existem bíblias ali que você vai ver que está sobre colchetes, Sim. e quando está sobre colchetes, você sabe que aquilo ali não aparece nos manuscritos mais antigos. Isso. E eu não acredito que Deus pega uma bênção e diz assim, está aqui, vou contar de 1 até 3, quem chegar primeiro vai ser curado. 1, 2, agora. Eu não acredito que Deus faria isso. Quem chegar primeiro eu dou. Então, não aparece nos manuscritos mais antigos, como o finalzinho de Marcos, se não me falha a memória, não estou muito lembrado agora. Isso, é o finalzinho de Marcos. O final de Marcos, né? Então, assim, as pessoas brigam contra essa questão do estudo, do conhecimento e aplicam a isso. Jesus chamou analfabetos, tal, e não foi bem assim. A letra mata, mas o espírito vivifica. Isso aí, você está ouvindo isso aí? Isso aqui vai virar corte, e eu vou cortar isso aqui e amanhã eu vou postar lá no Instagram. A letra mata, não é, a Bíblia não está falando da Bíblia, não está falando das Escrituras. Exatamente. Né? Que você vai ver um camarada que estuda, olha, irmão, a letra mata. Até porque, se fosse, seria um grande contrassenso da própria palavra de Deus, porque no livro de Oséias, o povo de Deus é incentivado a prosseguir em conhecer a Deus. Né? Paulo, quando ele já está no finalzinho da sua vida, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo, quando ele está dando instruções a Timóteo, Paulo, veja, preso, mas ainda faz um pedido um tanto quanto curioso. Ele pede que quando Timóteo fosse visitá-lo, trouxesse os livros, especialmente os pergaminhos. Né? Como a gente bem citou aqui agora, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo não está falando da escritura como palavra de Deus, no sentido como as pessoas... ou melhor, Paulo não está falando de teologia como as pessoas geralmente inferem, né? Isso. Paulo está fazendo ali um contraponto entre a letra fria da lei, né? O decálogo, os 10 mandamentos, né? Porque muitas pessoas pensam que a lei foi dada com o intuito de salvar, muito pelo contrário, a lei condena. Isso. A lei revela o pecado e demonstra como o homem está distante de Deus pelo fato dele quebrar a lei. Isso. Então, a lei, a letra nesse sentido, fria da lei, por si só ela mata. Mas Cristo vivifica. Sim. Cristo é quem dá vida. Então, não tem nada a ver com teologia, com estudo, né? Muito pelo contrário, Paulo foi uma das maiores mentes intelectuais da sua época. Eu tenho certeza que a chamada de Paulo é justamente um contraponto daquilo que as pessoas dizem, né? Bom, você tem ali os discípulos, que se você for analisar, o único discípulo que de fato ali, tirando Paulo, né, falando do colegiado apostólico ali de Jesus, o único apóstolo ali que tinha de fato aparentemente uma visão assim, esse cara aqui é Judas. Porque o resto tudinho é judeu da Galileia. Judas era da Judéia. E a gente sabe que há uma diferença do judeu da Galileia para os judeus da Judéia. E ele vem de uma cidade de mente pensante. Ele vem de um pessoal jamais, que muita gente pensa que Barrabás era um cara, né, mendigo, aquele cara, não. Guerreiro político, aquele camarada. O Mateus também, que era cobrador de impostos. Né? É como se Mateus, para a época, fosse formado, por exemplo, em economia. Né? Alguém que trabalhava coletando impostos para o Império Romano tinha que ser uma pessoa letrada. Isso. Até porque, naquela época, saber ler, escrever, fazer cálculos, né?
Não era para qualquer um. Para todo mundo. Então você vai ver ali justamente essa multiforma. Você tem peixeiro, você tem coletor de impostos, você tem um escriba, que Judas provavelmente era escriba, era o que ficava com a questão da administração do financeiro ali. Então você vê Jesus chamando pessoas de vários segmentos, não tem uma regrinha, sabe? Porque tem um povo que tem um espírito de coitadinho, né? O pessoal do espírito do coitadinho. Eu lembro de uma situação, a gente mais novo, e quando eu cheguei aqui na frente da igreja que eu passei com um amigo meu, aí o meu pastor fez assim: Pai do Senhor. Aí a gente fez Pai do Senhor. Aí ele fez Pai do Senhor Rafael. Aí fez assim: Pai do Senhor fulano. Quase que eu digo o nome dele aqui agora. Pai do Senhor fulano, pregador. Aí ele disse assim: que é isso, pastor? Eu não sou pregador. Aí o pastor disse: então a partir de hoje você não prega mais aqui na igreja. A partir de hoje você não prega. Você não é pregador. Ou seja, pela falsa humildade dele, ele pagou o preço. Entendeu? Que é isso? Não tem gente assim. Pai do Senhor, meu irmão, como é que você está? Eu sou o verme do germe do carrapato. Meu Deus. Isso é espírito de coitadinho. Então, Jesus chamou de vários segmentos. E Paulo, como o senhor bem falou, Paulo é um exemplo, por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Isso. A discussão dele com o rei Agripa, aquilo é um debate filosófico fenomenal. Isso. É um debate que, se você ver, quase que eu acabo me convertendo nessa sua pregação aí. O discurso dele ali do Areópago, né? Aquele ali. Atos capítulo 17. Mas, Rafael, se você me permite, teve uma coisa que você falou que eu achei interessantíssima. Vamos voltar. Dentro do tema, sobre a questão assim dos crentes infantis, imaturos, Sim. né? Veja, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí, a partir do versículo 12, prestem bastante atenção o porquê que Deus dá esses dons, digamos assim, né, esses dons ministeriais. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí vem agora o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, veja, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, tente, você que está assistindo agora e que vai assistir depois, tente imaginar um crente isolado do corpo, sem o auxílio, sem a ajuda, sem a cooperação de pastores, de mestres, de doutores, para levar os crentes ao aperfeiçoamento, como Paulo bem coloca aqui. Aí veja, como é que isso é possível se a pessoa ela está totalmente ausente do corpo, sem ela estar congregando, sem ela estar se reunindo com a igreja local? É uma tarefa impossível. É como você tentar, digamos assim, tratar um membro que foi amputado do corpo, né, e de forma isolada. Não tem como. Você tem que tratar o corpo. Para que o membro ele possa ser tratado, ele tem que estar ligado ao corpo. Isso. E quando alguém, repito, deliberadamente, ela se amputa do corpo, digamos assim, o resultado vai ser morte. Ela não vai sobreviver. Porque só tem vida aquele que está ligado ao corpo.
Então, quando a gente leva isso daqui em consideração, aqueles que caíram nesse engodo do diabo, de que alguém pode ser um cristão, de que alguém pode ser membro do corpo de Cristo, sem que necessariamente esteja ligado ao corpo de Cristo, isso, misericórdia, irmãos, é algo até, pelo menos, penso eu, isso é algo impensável. Sim. Alguém que pensa, porque eu confesso que eu fiquei até assim um pouco, não vou dizer estarrecido, mas fiquei triste com o dado que o evangelista Rafael deu da enquete. Ou seja, foi meio a meio. Sim. Ou seja, tem gente que pensa dessa forma. Exato. Né? Isso é triste porque, assim, olhando agora o feedback que o senhor deu aí, na verdade, quem entra no curral sem ser pela porta Isso. é salteador. Isso. Que é o que Jesus fala lá em João 10, né? É salteador. Que não tem nada a ver com o diabo, viu, irmãos? João 10:10, pelo amor de Deus... Não é o diabo. Não é o diabo, o próprio contexto deixa claro. Isso, né? falsos mestres. Né? Isso, exatamente. Tem nada a ver com o diabo. E eu falei isso Os na falsos nossa pastores. Aula, falsos pastores. Eu falei sobre... A gente está no nosso curso teológico, a gente está na matéria de... Terminou bibliologia, começamos a homilética. Boa. E a gente falamos um pouquinho sobre essa questão de interpretação, sobre a hermenêutica, né? A gente falando um pouquinho... pessoal... Vai vir aula de hermenêutica, a gente vai fazer isso, aquilo. É porque a homilética e a hermenêutica são relacionados. Está em conjunto, né? A arte de fala, a arte de pregar e a arte de interpretar. Isso. E eu falei justamente sobre isso, porque existe muita coisa que é dito e, na verdade, tem coisas que vêm passando gerações e gerações como se fosse bíblico. Isso, exato. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade... Não, um amigo aqui vai gostar desse... Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Eu acredito assim, ele não vai concordar, porque ele é um cara, uma pessoa que ama as escrituras, ele não vai concordar que é bíblico, porque não é. Uhum. Mas o conceito de quem não vem pelo amor, vem pela dor, talvez ele vai, sim. Ele vai concordar. Com certeza. Mas que é bíblico, que essa frase está na Bíblia, não existe. É como eu falo, Atos 2:2, as pessoas dão esse versículo para algumas pessoas e dizem assim, irmão, Atos 2:2, é de repente. Não, mas não tem acento no L, ali está escrito e de repente. Entendeu? Então, assim, essa questão que Jesus falou ali justamente sobre quem entra ali, quem sem ser pela porta, é salteador. Uhum. Então, se você, como o pastor falou, deixou isso muito claro, se amputa, isso, aquele membro morre. Exato. Não tem mais vascularização, não tem sangue. Exato. Vai morrer. Só tem vida enquanto está no corpo. Enquanto está no corpo, ou seja, fora do corpo, ou seja, você que está fora do corpo, você é um morto, um The Walking Dead de Jesus. É por isso que, veja, pegando esse conceito, um corpo, ele continua existindo com vida, mesmo se não tiver um braço, se não tiver uma perna, se não tiver os 2 braços. Tal. Agora, um corpo não sobrevive sem a cabeça. Justamente. É por isso que Cristo, na Escritura, é retratado como a cabeça do corpo, que é a igreja. Glória a Deus. Então, ele é a cabeça, né? Porque todos nós sabemos que é a cabeça, né? Que pensa, que dá o comando, né? Então, assim, se alguém realmente acredita que ela pode ser igreja, ou que ela pode ser um cristão sem estar ligado à igreja, é muito provável que essa pessoa até já tenha mesmo morrido e não saiba, morrido espiritualmente, digamos assim. Né? Então, eu coloquei aqui também, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, a importância do serviço em comunhão. Sim. A ideia de servir a Deus isoladamente é incompleta, pois o serviço cristão é algo que se realiza no contexto de uma comunidade. Isso. Gálatas 6:2 vai dizer, levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. É aquilo que eu falei. Como eu, dentro de casa, posso realizar isso? Exato. É uma coisa que o senhor falou aí no início sobre essa questão de ter ali, eu ia falar a palavra mentoria, mas até é questão de... Não deixa de ser. Não deixa de ser, é mentoria.
Alguém para te mentorar, para te guiar, para te dar o caminho, para te ensinar as escrituras, como John Bunyan falou no livro O Peregrino. Sim. Você olha ali que tem o... Como é, rapaz? John Bunyan, um batista calvinista. Olha, tá vendo aí? Tá vendo aí? Vamos lá. Ele fala naquele livro sobre... Não é o evangelista, é o que mostra o caminho. Eu acho que é o evangelista. Que tem uma hora que ele diz assim, você vai encontrar naquele lugar, tem um homem chamado evangelista. E ele tem um evangelista, não, é o teleguiado. Eu acho que vai mostrar o caminho. Ali ele, esse caminho aqui, você vai e tal. Então, é justamente isso, é quem vai dar a trajetória para você, vai guiar você, vai dizer, por esse caminho. Isso bate no ego, porque é uma pessoa que não consegue ser pastoreada. Isso. Ela quer se autopastorear. Isso. Então, isso vai além de questão de querer congregar, vai de questão de ego. Isso. Orgulho. Entende? É por isso que eu digo que é muito fácil. Ah, não, mas eu em casa eu consigo me... Aí já é, nesse caso, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Porque isso que você está falando na teologia, isso é chamado de poimênica. Né? O que é a poimênica? A poimênica é toda prática pastoral, aconselhamento, o próprio ato, digamos assim, de orientar, não só pela pregação, por meio do púlpito, mas até vida na vida. Né? Então, assim, tem muitas pessoas realmente que ela não tem um coração pastoreável. Ela não quer se colocar ou se submeter, claro, né? Em amor à liderança de alguém. Aí vem justamente o texto aqui de Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Só um adendo aqui, eu já falei isso na igreja várias vezes, né? A primeira coisa que eu costumo sempre dizer é que pastor ele não tem ovelha, o pastor ele é cuidador de ovelha. Todo pastor, ele é um copastor de Cristo. As ovelhas, elas não pertencem ao pastor, elas pertencem ao sumo pastor. É porque ele vai entregar. Isso, ele vai ter que dar conta, né? Agora, veja o ponto aqui, essa obediência, essa sujeição, ela também não é absoluta. Como eu geralmente falo lá na igreja, e algumas ovelhas, né, lá da igreja estão acompanhando e podem atestar que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Vejam, essa obediência aqui, essa sujeição, ela não é absoluta. É óbvio que uma ovelha, ela não só pode, como deve se sujeitar à liderança de um pastor, desde que esse pastor ele esteja sujeito às escrituras. Isso. Nenhuma ovelha, ela precisa se colocar, né, sob a sujeição de um pastor que não está, digamos assim, sendo bíblico. Então, assim... Ela comete o pecado junto com ele, obedecendo. Exato. Desde que o pastor ele se submeta às escrituras, seja realmente um homem piedoso, seja um dispenseiro fiel, como Paulo vai dizer, então, todo aquele, na condição de ovelha, como manda a escritura, deve se sujeitar em amor, né, deve, digamos assim, obedecer aos pastores, desde que eles sejam bíblicos. Isso. Então, assim, uma pessoa que, sem motivo algum nesse sentido, motivada por orgulho, por arrogância, ela não se coloca, digamos assim, debaixo dessa sujeição, é como se ela estivesse dizendo que ela não precisa do pastoreio de Cristo. Poxa, como assim, pastor? Sim, porque veja que a relação, se Deus dá pastores a igrejas locais, para que esses homens, imbuídos desse compromisso, dessa responsabilidade de conduzir, de guiar as ovelhas de Cristo, uma vez que alguém, sem motivo algum, sem que nada justifique, ela, digamos assim, ela não se coloca debaixo dessa sujeição, né? Então é como se ela estivesse negando, né, o pastoreio do próprio Cristo. Então, assim, quando a gente pensa nessas questões, né,
a gente percebe que não é apenas o ato de não querer congregar por congregar. Há outras questões, né, há outras implicações que, em última instância, vai revelar muito sobre o coração daquela pessoa. Sim. E essa questão das diretrizes desse pastor estarem fundamentadas nas Escrituras me faz lembrar alguns posicionamentos de alguns membros de uma igreja muito famosa no nosso estado, muito grande, e que quando você vai questionar um posicionamento, eles acabam reafirmando aquele posicionamento e eles dizem assim, é fidelidade ao pastor. Mas aí é que mora o perigo. É complicado. Aí é que mora o perigo. Porque, assim, é como a Constituição. A Constituição está acima de qualquer juiz, embora aqui no Brasil não seja respeitada. Infelizmente. Né? Aquele início ali do artigo que todos são iguais perante a lei, isso não funciona, a gente sabe. Mas a Bíblia está acima de qualquer dogma, estatuto e líder. Se não me falha a memória, em Mateus capítulo 15, quando Jesus é questionado porque os discípulos comem sem lavar as mãos, Jesus, do São Rafael Barbosa, Jesus vai dizer assim, vocês não obedecem à lei, por que vocês estão me cobrando preceitos? É como assim, existem pessoas hoje que conseguem obedecer mais o estatuto da sua igreja do que as escrituras. É verdade, infelizmente. Ela consegue ser fiel e pensa que está fazendo... Aí é que entra. Tem gente que pensa que é santo porque cumpre os estatutos da sua igreja. Quando, na verdade, ela está sendo apenas religiosa. Religiosa. Né? Eu lembro-me. E aí, não sei como é que o pastor pensa, mas isso aí a gente pode conversar depois. Até aqui sobre ritmo. Uhum. Né? Se há um ritmo bíblico, se a Bíblia diz assim, esse aqui é o ritmo. E eu recebi um rapaz de uma igreja que faz parte dessa igreja, e eu estava ouvindo a música num ritmo interessante, me chamou a atenção a letra, o ritmo não era o que se tinha de normal na igreja, né? E aí ele chegou para mim e disse, como você pode ouvir isso? Né? Como é que você pode ouvir isso? Aí eu disse assim, então qual é o ritmo bíblico? Qual é o ritmo que é bíblico? Aí eu tive que falar, né? Eu disse, porque assim, você vem da mesma igreja que eu, da Assembleia de Deus. E o que mais impera na Assembleia de Deus é bolero. Você tem Eliezer Rosa, você tem ou tantos outros que é bolero. É bolero. Então quer dizer que o bolero pode. Então, não estou dizendo que tudo pode, mas eu estou dizendo especificamente o quanto ele não se atentou para o que eu estava ouvindo. Isso. As implicações, né? Porque aquela coisa, assim, não há um ritmo definido. O que deve definir, o que deve ou não ser tocado na igreja é o bom senso. Isso. É o que a palavra de Deus, digamos assim, tem a dizer sobre o que é a música. Porque a música, ela deve ser, como um elemento de culto, ela deve enaltecer a pessoa de Cristo. Isso. A música para o culto, veja, a música para o culto. Falando de culto, né? Ela deve ser teocêntrica e cristocêntrica. Ela deve ter como centro a pessoa do Pai, do Filho. Isso é ponto pacífico. Agora, quando se trata de ritmo, digamos assim, para o cotidiano, sim, tem crente que vai também advogar aquela ideia de que não. Mas veja, o mesmo crente que advoga que não pode escutar música do mundo, né, para ser bem genérico aqui, é o mesmo crente que assiste filme do mundo. Pois é. Ou seja, ele não pode ouvir, mas pode ver. Pode assistir. Não faz o menor sentido, né? E assim, pegando essa questão ainda do tema, tem uma questão interessante também, ligada ainda com o último ponto, porque assim, na tradição reformada, existe uma confissão, que é a confissão belga, que no artigo 29 ela vai tratar sobre as marcas da verdadeira igreja e da falsa igreja. Como distinguir uma da outra. Então, nesse artigo vai dizer que a verdadeira igreja ela é caracterizada por 3 marcas. A primeira é que a verdadeira igreja ela prega puramente o Santo Evangelho.
Então, em outras palavras, ela não dilui o evangelho. A segunda marca é que ela administra corretamente os 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Há uma forma correta de se administrar essas ordenanças. E a terceira e última marca, que talvez é o ponto mais, digamos assim, nevrálgico da questão, é que a verdadeira igreja, ela administra a disciplina eclesiástica. Então, tem muito crente hoje que não quer se submeter à disciplina da igreja. Há uma palavra em inglês, eu vou falar em inglês, ó. Em inglês, né? Accountability, que significa supervisão. Ou seja, os membros de uma igreja local, assim como também os seus oficiais, todos eles estão debaixo de accountability. Todos eles estão passíveis de serem supervisionados e, quando necessário, serem disciplinados. O problema é que quando a pessoa ela encontra o famoso jeitinho brasileiro, né, e aí ela não quer se colocar debaixo, digamos assim, dessa liderança, ela não quer, digamos assim, receber, quando necessário, a disciplina da igreja. Ela quer viver da maneira que ela quer viver, sem ter que prestar contas a seu ninguém, né? Porque ela não quer mudar de vida, ela quer continuar ainda na prática do pecado, mas se dizendo cristão, né? É feito o porco que está na lama, aí porque tomou um banho, né? Aí ele pensa que está limpinho e tal, mas a sua natureza não mudou. Vai pedir, né? Lama. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas, elas não querem hoje congregar, não querem, digamos assim, fazerem parte de uma igreja local, como membro, porque ser membro de uma igreja local implica direitos e deveres. Muitas pessoas elas querem apenas os direitos, sem que com isso cumpram os seus deveres. É o que eu chamo de meretriz. Tem uma mensagem que eu preguei na Santa Ceia, lá na nossa igreja, e eu falei sobre noiva e meretriz. Noiva, ela quer compromisso. Isso. A meretriz, não, ela quer um momento. Exato. Ela quer o prazer, ela quer algo que seja para ela agradável, mas quando você fala de compromisso, ela faz, não. Isso. Eu não quero compromisso. Então, se enquadra nisso. E ainda tem um detalhe, se você me permite, assim, tem o desigrejado, que ele está, digamos assim, totalmente ausente da comunhão, estilo carreira solo em casa, que eu não consigo entender, né, como é que a pessoa se auto-administra a ceia do Senhor, enfim, né? Mas tem aqueles desigrejados também, e é pertinente falar isso aqui, que são apenas consumidores de igreja. Por quê? Porque são pessoas que elas não querem ter compromisso com a igreja, elas não querem cumprir com os seus deveres de membresia. São aquelas pessoas que, por exemplo, que vão aos cultos no domingo, às vezes participam de uma reunião de oração e doutrina, mas que não participam da vida ativa da igreja. Elas estão ali apenas para receber aquilo que a igreja tem a lhes oferecer, no sentido das atividades e programações, mas ela não se coloca na condição de membro, de alguém que está ali, por exemplo, para servir. Sim. Ela quer ser apenas servida, ela quer apenas consumir aquilo que a igreja tem a lhe oferecer. Então, eu penso que essas pessoas também, elas se enquadram nessa nomenclatura de desigrejado. Sim, né? Entendi. Então, assim, infelizmente há muitos assim. Falando sobre isso, eu queria, antes da gente finalizar, tocar aqui num ponto interessante, antes da gente ir para o ponto que eu deixei para o final, para a gente conversar melhor sobre a questão dos traumas, Sim. das frustrações, do quanto alguns líderes contribuem para o crescimento dos desigrejados. Infelizmente. As frustrações, porque existe a frustração ali com as ovelhas, entre eles, mas tem os escândalos, a vida luxuosa de muitos pastores. Eita, falei isso hoje na doutrina. Pronto, olha aí, como bom pentecostal, eu vou usar uma frase aqui, é de Deus. Então, assim, isso influencia muito. Mas antes da gente ir para esse último tópico aí, depois a gente conversa mais, uma coisa que me chamou a atenção por esses dias foi o seguinte: eu não sou saudosista, também não sou tão antigo. Minha barriga é de 40, mas eu tenho 32. Mas
eu percebi uma coisa. Antigamente, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, eu vi os ímpios se sentirem incomodados no culto, confrontados ao ponto de dizer: quem contou minha vida para esse cara? Quem é ele para me chamar de pecador? E eu percebi que hoje as pessoas têm a igreja como uma vibe legal. Vai para a igreja, rapaz, de vez em quando é bom para desopilar. Eles estão indo para as nossas igrejas, estão sentando lá e não tem compromisso com o evangelho nem nada. É só um dia legal. Isso. Os artistas hoje, tudo vira cristão e assim, eu estava vendo agora aquela menina que está fazendo conteúdo adulto, uma criança não sei se ela ainda é criança, que ela é influencer junto com um rapaz que é homossexual, esqueci o nome dele, o Ítalo, que é um rapaz que tem vários jovens que fazem danças não sei o quê, que aparece direto nas redes sociais aí. Tô por fora. Aparece nas redes sociais e muita polêmica, inclusive apanhou no Rio de Janeiro aí agora por uma situação que teve aí enfim. E eu estava vendo aqui o Instagram e de repente eu vi ele dirigindo e ela chorando lá atrás e ouvindo um louvor, ouvindo uma música gospel, sabe? Porque ela perdeu a conta do Instagram e tal. Então eles estão envolvidos, vivem como se o evangelho fosse aquilo mesmo, você vem, fica aqui, está tranquilo. Essas pessoas não confessam a Cristo, não são cristãos, mas estão dentro da igreja. E eu percebi que muitas igrejas não têm pregado o verdadeiro evangelho, por isso ficou confortável para os ímpios. Foi o que a gente falou hoje na reunião de doutrina, né? A gente está estudando sobre a eclesiologia batista e o tema de hoje foi o ensinamento da igreja. Então, assim, muitas igrejas, muitas denominações se tornaram pragmáticas. O pragmatismo é aquela filosofia que dá ênfase aos resultados. Ou seja, o que importa é o que dá certo e não o que é certo. Eu lembro até que eu dei o seguinte exemplo. Uma quadrilha de assaltantes de bancos conseguiram lograr êxito num assalto. Nenhum assaltante levou um tiro, conseguiram roubar todo o dinheiro, tiveram sucesso, deu certo. Mas a pergunta é certo? Então tem muitas igrejas hoje que naquela tentativa de lotar, né, os seus bancos e tal, acabam fazendo muitas concessões que o evangelho não permite. Então assim, hoje é muito comum, principalmente nessas igrejas moderninhas, de parede preta, de jogo de luz, de gelo seco, as pessoas entrarem na igreja, mas não tem nenhum tipo de mudança, porque lá elas se sentem confortáveis. Elas não são confrontadas no seu estilo de vida. Então, assim, ir para a igreja hoje, como você bem descreveu aí, se tornou até um programa atrativo. Isso. Né? Uma coisa legal. Não é mais como era antigamente, pelo menos não no seu contexto mais amplo. Das pessoas serem confrontadas pela pregação do evangelho, né? Do tipo, ou é 8 ou é 80. Isso. Né? Ou ela realmente é confrontada e abandona o pecado e se arrepende e confessa a Cristo como seu Senhor. E há mudança de vida, ou caso contrário, nunca mais ela volta lá, porque ela foi confrontada. Hoje não, você vê aí os Davis Leonardos da vida, né? Misericórdia. Né? Então, cada se tipo... tornou pastores desses famosos. E pastores dos desigrejados, né? Porque estão lá no conforto da sua casa. Assiste um videozinho, né, pela manhã para ter um dia legal. Não tem nenhum compromisso com a igreja local, de servir, de contribuir, de ser bênção na vida do outro. Não, ele está lá no conforto da sua casa, ouvindo lá uma pregação light. Escolhida por eles. Isso, né? Exatamente. Uma mensagem para começar o dia. Isso. Né? Porque você pega um pastor, pronto, eu comentei isso aqui com o pastor da última vez. Eu fui ouvir algumas pregações de alguns pastores antigos, a grande maioria são reformados, e simplesmente você sente vergonha quando escuta. Isso. Você olha para si e diz assim, o que eu estou fazendo? Você pega uma mensagem como uma pregação que tem de David Wilkerson,
Eu sou ruim de inglês, mas acho que eu falei. É isso mesmo. Né? Um chamado para angústia. Meu amigo, você para e diz assim, eu só não sou cristão. Não parece. Porque a vida de dedicação, de renúncia. Outra coisa, isso que a gente está falando aqui, as nossas pregações têm que causar um efeito. Isso. E eu não estou falando de sensações epidérmicas. Eu não estou falando de mantra. Uhum. Eu estou falando da pessoa olhar. Esses dias aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim, quando eu fui pregar, disse assim, hoje vai ser pelo menos bênção, né? Eita. Porque as últimas pregações. Mas eu ouvi um pregador por esses dias pregar, eu olhando para a igreja, vendo o esfriamento espiritual, a história vai mudar, será a bênção. E ao ponto de me dar tristeza de ver aquela pregação e dizer, não, o que tem que dizer, meu irmão, deixe de adulterar. Você vai para o inferno, cara. Ou seja, a essência da pregação é aquilo que a gente vê ali em João Batista. Isso. Né? Em Mateus capítulo 3. João Batista não teria agenda aberta. Isso. Ninguém levaria João Batista para pregar na sua igreja. Nem Estevão, né? Ninguém levaria. E muito menos Jesus, né? Porque como João Batista foi aquele que preparou o caminho, né? Ou seja, a mensagem que Jesus pregou não era em nada diferente da de João Batista. Ou seja, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E é interessante porque a proximidade que Jesus fala não era uma proximidade cronológica. Se arrependam porque daqui a 1 ano o reino de Deus vai chegar. Não, era uma proximidade geográfica. Ou seja, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou seja, é Cristo. Né? Mas hoje, infelizmente, o que conta é aquilo que dá certo. Isso. Né? E para a gente finalizar, já passamos um pouquinho do tempo, para a gente ir para o último ponto aqui finalizar, aí entra aquilo, pastor, que falando disso, desse pragmatismo, eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre os 2 erros da igreja moderna, a numerolatria e a numerofobia. Isso. Né, tem um vídeo muito interessante dele. Eu gosto muito de uma pregação dele falando sobre pregação expositiva. Muito boa. Eu tenho um livro, inclusive. Pronto, fenomenal. E ele falou ali sobre a numerofobia e a numerolatria. Né? Minha igreja não cresce, isso. Mas aqui só tem crente. Que é o que ele diz que nenhuma ortodoxia ela pode ser morta, isso. Porque a ortodoxia ela tem que gerar fruto. Isso, tem que gerar fruto. Mas aqui, a gente está 20 anos aqui com 4 pessoas, mas a gente são 4 pessoas. Isso é um equívoco. Quem pensa dessa forma. Né? Justamente. Ou a numerolatria. E aí eu vou evitar pregar algumas coisas e ensinar algumas coisas, porque senão a receita cai. Exato. A receita cai. Ou a igreja não vai crescer. Só que se a gente for analisar o crescimento, como muitas pessoas enxergam o islamismo, então Deus está lá, porque é a religião que mais cresce no mundo. É a seita que mais cresce no mundo. Então Deus está lá porque é que mais cresce. Então, assim, essa questão agora para a gente finalizar, e depois a gente continua com o Diego. Quando o Diego vir, a gente vai... Né? Acabou aqui, gente. Acabou o Guaraná já. Quer dizer, ainda tem mais ali, mas a gente preparou aqui para ir comendo e conversando, mas foi tanta luta. Uma batatinha Ruffles. Uma batatinha aí, né? A gente quer patrocínio, tá? Ó, depois patrocina a gente aí. Então, ó, patrocinar a gente agora ninguém vai querer. Né? Agora depois eu fico soberbo. Então vamos lá. Os escândalos, pastor. A bagunça, os escândalos, e agora os escândalos estão vindo dos maiores. Isso. E aí acaba que muitas pessoas estão... Eu vi uma foto, uma imagem nas redes sociais, de um condomínio fechado, luxuoso, escrito, pastores. E quando você tinha um muro do outro lado, você tinha favela, tudo ali, o pessoal tudo sofrendo, membros. A vida luxuosa de muitos pastores, que não estudaram, muitas das vezes, não construíram impérios na vida secular, mas, através da igreja, como ele rege como empresa, tem aquela vida luxuosa, aquela coisa, e acabam muitas pessoas olhando para aquilo, ficando triste. Eu acredito que isso é um dos motivos que fortalece, não é justificativa, mas fortalece o desejo de muita gente não pisar na igreja. Se você me permite, dentro dessa triste realidade que você acabou de descrever, assim, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, assim, geralmente isso acontece
Veja, e eu não estou justificando não, viu? Não estou concordando não. Eu só estou aqui demonstrando a realidade. Geralmente isso acontece naquelas igrejas onde não há prestação de contas. Onde, por exemplo, a forma de governo não é congregacional. Na nossa igreja, todo mês, sempre no último domingo de cada mês, temos uma prestação de contas. Então, o financeiro da igreja, por meio da tesouraria, presta um relatório bastante detalhado, com gráficos, do que entrou, do que saiu, quanto tem em caixa, né? Então, assim, é mais difícil em igrejas com essa forma de governo haver esse tipo de realidade danosa, onde os pastores eles vão fazer do ministério um trampolim para enriquecerem, para mudarem de vida, enquanto as ovelhas padecem necessidade. Geralmente a gente vê muito isso nas igrejas neopentecostais, né, onde os pastores eles montam verdadeiros impérios, né? Então, assim, claro, como você bem colocou, isso não é motivo para que a pessoa ela abandone a igreja. Nesses casos, inclusive você que está nos assistindo, se você faz parte de uma igreja assim, né, ou se você abandonou uma igreja assim, mas está no conforto da sua casa, sem querer compromisso com a igreja, eu convido você a conhecer igrejas sérias, porque ainda há igrejas sérias, né, onde o dinheiro dos fiéis, os dízimos e ofertas, eles são, digamos assim, são tratados com toda a transparência. Sim. Né? Então, assim, eu creio que é um erro, né, por causa de dos maus exemplos, a pessoa se privar de estar em comunhão com a igreja. Né? É aquela coisa, se tiver que sair, saia da denominação, mas não saia da presença de Deus, não abandone a igreja enquanto corpo de Cristo. Né? Procure se reunir com outra igreja local, procure conhecer aquela igreja antes de se tornar membro, procure conhecer a doutrina, a forma de governo, como os recursos são administrados, se há transparência financeira, né? Para que o que aconteceu com você lá atrás não venha a se repetir. Isso prova que essa questão de acabar julgando todos por um posicionamento de um só, isso é um ledo engano. Isso. Porque ainda existem igrejas que pregam o evangelho e vivem o evangelho. Isso. O problema é você ter mais um pouquinho de paciência para visitar, exato, para olhar. Você olha tudo. Você tem que olhar para casar, você tem que olhar para comprar um carro, você tem que olhar para fazer tudo. Isso. Não, a igreja também. Vai lá, visita, vê como é feito, vê como é que... Eu analiso muito a igreja quando eu vou, em primeiro lugar, a questão da pregação. Isso, perfeito. E se tem área de ensino. Uhum. Se tem área de ensino. Tem igreja aqui que eu conheço, de pastores que eu conheço, que tem 10, 15 anos, não tem um departamento infantil. Complicadíssimo. Não tem uma escola dominical, não tem um seminário teológico, não tem nada. Ou seja, esse cara não quer que o povo tenha conhecimento. O que ele falar vira palavra de rei. A lá catolicismo romano, né? Porque quanto mais o povo ignorante, mais fácil vai ser para manipular. Manipular. Então, assim, a bateria está acabando aqui, porque a gente teve muitos problemas para poder começar. Vocês estão vendo a luta que a gente está tendo, principalmente no nosso, mas se trata de Bíblia, se trata das Escrituras, então a luta é essa mesmo, isso, né? Para o conhecimento não chegar. Ou seja, tudo aquilo que visa esclarecer o povo, né? Pois a gente entra numa guerra, querendo ou não. Uhum. Mas esse tema não ficou aqui só, porque a gente vai ter Diego aqui com a gente. Se Deus quiser. Para a gente comprar mais batata, dessa vez vai pernil, dessa vez vai ter pizza, né? Então eu vou até cortar aqui, o pessoal da pizza que eu conheço aí, manda pizza pra gente aqui. Porque depois que a gente tiver com bastante seguidores, eu não aceito. Isso. Então, a gente vai voltar para ter muita coisa para a gente falar. Sim. Mas a gente vai retornar aqui com o Diego para a gente dar continuidade Amém. A esse bate-papo. Quero agradecer a você por participar conosco. Compartilhe. A gente vai pegar essa live aqui e vai jogar lá no nosso canal do Posso Pensar, que a gente não conseguiu fazer por lá. Quero agradecer à TV Paulista, ao nosso amigo Wellington, que tem nos dado essa força aí. Ele está ficando velho, está ficando com cabelo branco, mais ainda. Mas é gente boa demais, a gente tem um carinho pela vida dele. Amém. Pastor, muito obrigado por mais uma conversa. Eu que agradeço. Boa,
né? E eu tenho certeza que não foi por acaso, né? A sua vinda para cá, já estão aí já em outros vídeos. Acho que o Marcelo S vai ficar com ciúme, porque era Marcelo, agora já está agora o pastor Frederico. Mas aqui é feito coração de mãe, sempre cabe mais um. Cabe mais um. E eu já estou vendo aqui o espaço, que a gente vai conseguir a mesa, vai organizar tudo, para a gente colocar 4 aqui. É Marcelo, Diego, o senhor vai ser bênção. E a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Pastor, obrigado por suas considerações finais. Então, eu quero mais uma vez agradecer por participar dessa conversa que eu creio que foi edificante para todos vocês. Quero mandar um beijo aí para minha esposa, a mulher mais linda do planeta Terra, a contraponto, Jeane. a minha também. E também quero mandar aqui um abraço para os membros da Segunda Igreja Batista Reformada em Paulista, que já estavam aqui no privado aqui. Pastor, cadê a live? Cadê a live? Mas graças a Deus, saiu. Então, você que de repente está aí em casa, frustrado, dizendo, não quero mais conversa com a igreja, esse negócio de igreja, de cultuar. Eu quero convidar você a conhecer uma igreja séria, uma igreja bíblica. Nossa igreja ela fica localizada na rua 64, número 166, no bairro de Maranguapiúna, em Paulista. Então, aos domingos, pela manhã, temos atividade, começando às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas. Excepcionalmente, no próximo domingo agora, em virtude do carnaval, só teremos o culto solene na parte da manhã, às 10 horas da manhã. À noite não terá culto. Excepcionalmente só no próximo domingo. E às quartas-feiras, às 19 horas, temos a nossa reunião de oração e doutrina. Então, você é convidado a vir nos conhecer. Para não ficar por baixo e não esquecendo aqui, eu fiz 2 anos de casado esses dias agora. Olha que benção. E eu quero aproveitar aqui, e mandar um beijo para minha esposa, a irmã Cláudia, que tem lutado comigo aí esses 2 anos, tem feito parte da nova fase que Deus tem trazido para a minha vida. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa mulher que tem influenciado muito a minha vida, tem me ajudado muito no meu crescimento. Como todo casal, temos problemas e dificuldades, porém, ela tem um espírito de guerreira fenomenal. Amém. Quem conhece a história dela sabe que eu a batizei de duro de matar 5. E depois vocês saberão por quê. Mas que Deus te abençoe e que Deus nos dê ainda aí muitos anos de vida e que só a morte nos separe, de preferência a morte dela. Que, eita! É claro, ou não? Rapaz, vai ter uma DR quando chegar em casa. Ou não é, Wellington? Vai ter uma DR. Fiz uma brincadeira aqui do pastor Cláudio Duarte, mas é brincadeira. Então, Deus abençoe a você que ficou conosco até aqui e que vai assistir esse vídeo depois. Curta, compartilhe e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada por essas conversas que nós estamos tendo aqui. Tá bom? Não se esqueça, curta, compartilhe, porque tem gente assistindo os vídeos, mas está faltando se inscrever lá. Isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.